Questão 7 da semana 2 do PET, volume 2. Pessoal, essa questão aqui é bastante diferente das outras que a gente já resolveu. Para responder essa questão, a gente tem que entender as diferenças dos dois tipos de herança. Nós temos aqui, então, a herança autossômica. Ela pode ser dominante ou recessiva. Essa que a gente viu bastante nos últimos exercícios, né? Já a herança sexual ou heterossômica, ela está relacionada com os cromossomos sexuais e ela pode ser do tipo restrita ao sexo ou ligada ao sexo. Quando que eu vou ter uma herança sexual ou heterossômica do tipo restrita ao sexo? É quando o gene está na região não homóloga do Y, ou seja, na parte do Y que não é comum ao X. Observe aqui, nós temos o cromossomo XY para homem e o XX para mulher. Observe que eles são diferentes, né? O Y é diferente do X. Então, quando a herança é restrita ao sexo, o gene está na região não homóloga do Y, ou seja, uma região do Y que não tem no X. Então, esse gene é carregado somente pelo Y, ok? Já na herança ligada ao sexo, o gene está na região não homóloga do X. Nesse caso, o gene está em uma parte do X que não tem um correspondente no Y, né? É uma parte que só tem no X, não tem no Y. Então, esse gene ele é carregado pelo cromossomo X, ok? Então, são esses dois casos. Só lembrando, quando a herança é restrita ao sexo, já que ela está na parte não homóloga do Y, ela só pode ser transmitida de pai para filho e só homens serão afetados. Por outro lado, na herança ligada ao sexo, como o gene está na região não homóloga do X, esse gene está no X, então ele pode ser transmitido tanto para o homem quanto para a mulher, porque o homem ele tem um X, a mulher ela tem 2X, então ambos carregam o cromossomo X. Então, se a herança está ligada ao X, ambos podem ter. Mas vale ressaltar o seguinte: se, por exemplo, eu tiver um caso de herança dominante e eu tiver um homem afetado, automaticamente esse homem vai passar essa característica para todas as filhas dele, porque ele só tem um X. Se ele carrega um gene dominante aqui nesse X, quando ele for ter uma filha, ele só tem esse X para doar para ela. Ele vai doar para ela um X já com um gene dominante e ela vai manifestar essa característica, ok? Então vamos só relembrar aqui. Herança autossômica, ela pode ser dominante ou recessiva. A herança sexual ou heterossômica, ela pode ser do tipo restrita ao sexo ou ligada ao sexo. Ela vai ser restrita ao sexo quando o gene estiver na região não homóloga do Y. Ela for carregada pelo Y, no caso. E ela vai ser ligada ao sexo quando o gene estiver na região não homóloga do X. Então, tanto homem como mulher pode ter esse tipo de herança. Quando a herança for só restrita ao sexo, somente homens serão afetados. Então, sabendo disso, podemos analisar a questão agora. Vejamos então. Diz a questão: no heredograma, os símbolos preenchidos representam pessoas portadoras de um tipo raro de doença genética. Os homens são representados pelos quadrados e as mulheres pelos círculos. Ok, vem aqui embaixo. Qual é o padrão de herança observado para essa doença? Ou seja, é uma herança autossômica, é uma herança sexual? O que a gente vai analisar aqui? Primeira coisa, a gente não pode dizer que é uma herança autossômica, porque nós não temos aqui aquele padrão que a gente viu nos outros exercícios, né? Que é de ter dois indivíduos iguais gerando um indivíduo diferente, né? Então, não é uma herança autossômica. Mas eu posso observar uma coisa. Nos dois lados do heredograma, né, nos dois heredogramas, eu tenho um pai afetado e todas as filhas afetadas. A mesma coisa se repete aqui, olha. Um pai afetado, todas as suas filhas são afetadas. Então, eu posso concluir que isso aqui é um caso de herança sexual ligada ao sexo, né? E essa herança é dominante, ou seja, esse pai carrega um gene dominante, porque ele tem uma filha, ele é casado com uma mulher normal, mas a filha dele, todas as filhas, são afetadas. Então, isso significa que, se ele é dominante, eu represento aqui por uma letra D, né? X desão. Quando ele tem essa filha aqui,
o único X, a mulher é XX, não é? Essa filha dele vai ter 2 cromossomos X. Então ele só tem esse X para doar para ela. Então ele vai doar para ela justo o cromossomo que tem o gene para a característica afetada. Então, essa mulher já fica sendo dominante, né? XDzão. A mãe, ela vai ser recessiva, né? XDzinho, XDzinho. Ela só tem um XDzinho para doar para a filha. Então, todas as filhas saem heterozigotas. A mesma coisa se repete do lado de cá. A mãe normal, o pai afetado. Mas todas as filhas saem afetadas. Isso acontece por quê? Porque elas recebem um XDzão do pai, que é o único que ele tem, e já se tornam afetadas por causa disso, independente do cromossomo que ela recebeu da mãe, né? Ela recebe um XDzinho da mãe, mas continua afetada. E os filhos? Os filhos não são afetados. Por quê? Porque do pai dele, ele só recebe um Y, né? E a característica está no X, não no Y. Então ele está livre. Da mãe, ele recebe o quê? Um XDzinho, que é o gene recessivo da doença. Então ele não vai ter essa doença. Ok? Então, vamos analisar então as questões agora, né? As alternativas. Qual que é o padrão de herança observado para essa doença, então? Letra A. É um padrão dominante? É um padrão dominante. Nós vimos aqui que o pai, todo mundo que é afetado, o pai e as filhas, são dominantes. É um padrão dominante? Ok. Autossômico? Não. É uma herança sexual ou heterossômica. Letra B. É um padrão recessivo? Não. Não, não, não. Nós sabemos que é um caráter dominante. Todos os afetados são dominantes. Ligado ao sexo? É ligado ao sexo, mas aqui já deixou a alternativa errada. Letra C. É uma característica recessiva? Não é. Nós vimos que ela é dominante, que todos os afetados são dominantes. É ligado ao Y? Não. Se essa característica fosse ligada ao cromossomo Y, seria o contrário. Todos os homens seriam afetados, porque nós vimos que quando a herança é ligada ao Y, ela pode ser transmitida somente de pai para filho, e só homens serão afetados. Então aqui está errado, não é ligado ao Y e nem é recessivo. Letra D. Essa herança é dominante? É, porque todos os afetados são dominantes. É ligada ao sexo? Sim, é uma herança ligada ao X. Pois todas as filhas de homens afetados também apresentam a doença. Exatamente, é isso que acontece aqui no heredograma. Tem o pai afetado e todas as suas filhas são afetadas. Então, é porque é uma herança dominante ligada ao sexo. Letra E. Então, a letra D está correta, vamos ver porque a E está errada. A E nos diz que é uma herança codominante e autossômica. Errou 2 vezes, né? Não é autossômica, sabemos que é uma herança heterossômica ou sexual. E não é codominante. O que é codominância? A codominância é quando 2 genes diferentes se expressam de maneira igual no indivíduo. Aqui nós não temos isso. Aqui nós temos apenas um gene, que é o Dzão, né? O Dzão-Dzinho. Apenas um tipo de gene que está determinando essa característica. Eu não tenho 2 genes trabalhando juntos aqui, né? Então, está errada, ficamos com a letra D. E codominância será um assunto trabalhado na semana 3. Não se preocupe com ele agora.